Então agora sim, vamos dar início. Quero agradecer pela sua disponibilidade de aceitar o nosso convite de participar do projeto. Né? Sei que a senhora estava colocando questões de que veio depois para Chiapeta, né? Quando meu pai veio para cá, nessa CISO, parece que eu não lembro o nome, para fazer essa semana aqui, e ele gostou muito daqui, né? E era na época que estava, eu acho que ainda era a ditadura, porque daí veio o interventor, né? Então, e ele era militar e gostou, inclusive trabalhava ali junto com o seu, ali na marcenaria, né? Ia lá, inventava as coisas. E daí a gente veio, começou a vir para cá, eu estudava em Santo Ângelo, morava lá, né? Primeiro nós morávamos em Curitiba, viemos para Santo Ângelo e depois o meu pai veio morar aqui, mas eu estudava em Santo Ângelo, então eu vinha nos fins de semana e passava aqui as férias e saía, voltava. Até que quando eu casei, fiquei em Santo Ângelo e daí eu fui morar em Rio Negro, no Paraná. Mas nós vinhamos todos os fins de semana para Chiapeta. Então aqui, eu não sei se você conhece o livro da Lígia Bojunga, A Casa da Madrinha. E daí, não sei se não conhece, o sonho todos que a personagem era tudo, ela transformava que um dia ela ia realizar na Casa da Madrinha. Então aqui para nós era a Casa da Madrinha. Inclusive nós temos uma placa feita lá em São Luís, em azulejo, Casa da Madrinha, que nós ainda não instalamos aqui na frente da casa. Entendeu? Isso uns 55, 56 anos mais, né? Eu vim para cá, não, mais de 55, que nós só casados nós somos agora 52 anos, né? Então daí aqui é a nossa Casa da Madrinha, é a tranquilidade, a saudade está aqui, né? Apesar que o passado passou, mas a saudade fica, né? Depois o meu pai tinha uma irmã que morava junto, a dona Cida. Quando eu perdi minha mãe, ela que me criou. E então, assim, como é que eu vou te dizer? Só o Luiz morou aqui, né? Minha irmã estudava também fora, e daí foi. Mas eu adoro Chiapeta. Várias andanças, mas muitas tem muito andanças. Isso. Familiar, seu pai. Isso, nós saímos daqui, fomos para Rio Negro, fomos para Ponta Porã, fomos para São Luís do Maranhão, ficamos um pouco em Porto Alegre, quando nós voltamos, ficamos um pouco na praia de vez em quando, mas sempre de volta aqui. Eu vou pedir para a senhora se apresentar, dizer o seu nome completo e sua idade. Tá. Eu sou Maria Anália Melo Casper, né? Melo do meu pai, Casper do marido. Eu tenho 77 anos. Fui professora muitos anos. Em todos os estados, né, eu trabalhei, inclusive Santo Ângelo. E fazia concurso, chegava, fazia concurso, passava, trabalhava. Aí depois, quando eu vim embora definitivamente para cá, daí eu parei de trabalhar como professora. E agora, não sou bem uma dona de casa, porque não sou muito chegada, mas fico mais em casa. Gosto muito gostava, agora não faço mais quase nada, de pintura, entendeu? Gosto muito de música. Tenho a minha família, minhas 2 filhas, meus 5 netos. E 52 anos de vida em comum. Qual que é a sua data de nascimento e o local? Bom, eu nasci no dia 24 de agosto de 47, em Cruz Alta. A sua família era natural do lá? Sim.
É Cruz Alta e Santa Bárbara. Naquela época era uma coisa só, né? Hoje Pertencia para Cruz Alta. pertencia para Cruz Alta. Então a família da minha mãe era de Cruz Alta mesmo, da cidade. Carvalho, Moraes Carvalho. E a família do meu pai era mais de Santa Bárbara, que era Carvalho Melo, que era o nome do meu avô. Que é o pai do meu pai, né? De origem portuguesa. Sim, ele é. O vô do meu pai era português. Sim. E como que foi essa fase em Cruz Alta? Quanto tempo a família ficou lá? Bom, meu pai era militar, né? E essa parte assim é meio, como é que eu vou te dizer assim? Eu vou te dizer mais ou menos o que eu sei. Meu pai era militar em Cruz Alta, depois ele casou com a minha mãe, né? Eles foram para o Rio de Janeiro. Fazer escola de saúde do exército. E daí ele veio, inclusive tem uma foto ali, diz que a minha mãe estava grávida lá no Rio, entendeu? E daí a minha mãe morreu em seguida, né? E o meu pai foi para Uruguaiana, estava em Uruguaiana, veio para Santo Ângelo e casou com a minha madrasta. Mas também foi para Curitiba e lá ele fez a faculdade de medicina, na Federal do Paraná. Eu tenho 2 irmãos, né? Meio-irmãos, que é o Luiz Geraldo, que inclusive foi médico aqui, com a esposa dele, a Adriana, e a minha irmã que mora em Pelotas. Ela é bióloga, trabalhava na Embrapa, agora é aposentada. Por ser militar, então, o seu pai acabava indo para muitos lugares? Até que, eu não vou dizer depois de Uruguaiana para onde ele foi, ele esteve em Cruz Alta, eu só lembro assim da parte de Curitiba, né? Que daí que ele ficou lá anos, e quando ele veio de lá, ele veio para Santo Ângelo, daí veio para Chapeta. Na época em Santo Ângelo tinha um hospital militar, Tá, funcionando, né? Hoje só tem um posto de saúde, posto médico. Aí ele foi transferido para lá e pediu transferência para reserva. E daí veio para Chapeta. Agora nós é que caminhamos mais, entendeu? Porque ele também era militar, foi militar, ainda, né? Não deixa de ser reformado. Então nós começamos em Santo Ângelo, fomos para Rio Negro, fomos para Ponta Porã, fomos para São Luís do Maranhão, voltamos para Chapeta, para a casa da madrinha. Eu queria que a senhora falasse o nome dos seus pais. Tá, o meu pai é José Joaquim de Melo e a minha mãe Luci Carvalho Melo. A senhora perdeu a sua mãe, era criança ainda? 3 anos, sim. E o seu pai era natural de onde? Meu pai é de Santa Bárbara. E a sua mãe? Cruz Alta. É tudo uma coisa só, né? Mas hoje a gente separa bem. E eles se conheceram em Cruz Alta? Quem? Os pais. Sim. A minha mãe morava em Cruz Alta e ele servia em Cruz Alta. Quer dizer, Santa Bárbara, Cruz Alta era tudo uma coisa só, né? Então. Era um distrito? Era uma, assim, tipo aqui em Acorá, era tudo uma coisa só, sabe? Isso aí, E a senhora conheceu os seus avós? Conheci o meu avô, pai da minha mãe, chamavam ele de Brasileiro Carvalho. Conheci o meu avô, pai do meu pai. Meus bisavós eu conheci, a minha bisavó, que era avó do meu pai, né? O nome dela era Paulina, mas ela tinha o apelido de Pombinha. Essa é sua bisavó? Essa é minha bisavó. O nome dela era Paulina do Moncel Lírio, porque ela casou com o Lírio, né? Então a senhora conheceu os seus bisavós, um deles? Só a minha bisavó, a Pombinha, né? E os seus avós? Pois os meus avós eram o vô Jango, que era o pai do meu pai. A minha avó já tinha morrido quando eu nasci. Eu não conhecia as minhas avós. Elas já tinham morrido quando eu nasci. E a Pombinha era mãe de quem? A Pombinha era a mãe da dona Anália,
que era a mãe do meu pai, do Melo. Então era o Jango e a Anália. Isso, que eram os pais. O meu avô era de origem portuguesa e ela era brasileira. Jango era o apelido? Jango era o apelido? Era João Henrique, né? Então era Jango. João Henrique de Carvalho Melo, né? E a minha mãe era Carvalho, mas não tinha nada a ver com ele, a família. E a sua avó Anália? A minha avó Anália era filha da Pombinha, tá? E era a avó do meu pai. Não, a mãe do meu pai. Era o Jango e a Anália, e a Pombinha era a sogra do Jango e mãe da Anália. E o seu nome é uma homenagem à sua avó? É isso. Tinha muitas netas e nenhuma chamava-se Anália. Ela já tinha morrido, então decidiram. Eu tenho cartas ali, não sei se vai te interessar, do meu avô para dona Anália. Pai, naquela gaveta primeira ali, tem aquele baúzinho. Traz para ele olhar depois. Interessante, a senhora tem recordações Muita coisa da família. Que eu acho que acaba aqui comigo, né? Porque as filhas não se interessam. Tu não sabe o que tu vai fazer com esses móveis aí, porque ninguém mais tem casa grande nem nada, né? Então... Mas as cartas eram quando eles eram namorados, vocês vão ler, vocês vão achar graça do... que ele chamava Excelentíssima Senhora Minha Noiva. Mas acho interessante a nível de registro histórico, né? Porque é difícil ter documentação assim, as pessoas normalmente jogavam fora. Agora nós somos muito de guardar. Esse é o baú. Imagina isso aqui, né? Se você vai conseguir ler. Não sei se você quer que eu leia. Palmeira das Missões. 15 de maio de 1906. Excelentíssimo Senhor Reinaldo Vicente Lírio. Amigo Senhor, estimarei quem que mandou. Não, esse é um amigo. Quero achar da minha avó para ele. Olha como está tudo isso aqui. E por que Palmeira? A família tem alguma relação com Palmeira? Sim, pertencia também ali, né? Aqui que está toda rasgada. Dona Anália, espero que cumpra o que me prometeu. Já não tenho mais forças para suportar a minha dor imensa. Tudo é tristeza, tudo é dor e desilusão. Para mim, deixa eu ver aqui, para mim, sem o meu advogado Adenor, com os nossos conselhos, ele voltar para mim, sinto a vida extinguir-se aos poucos. Só ele poderá me dar a alegria da vida e a felicidade sonhada. Não tenho mais alento e consolo, não durmo, não como, só tenho vontade de chorar. Essa aqui é a minha tia, casada com o filho da dona Anália, que mandou, que ela separou do marido, né? A minha vida, Antônia, era casado com o irmão do meu pai. Mas eu tenho que achar da avó Anália aqui, porque tem milhares aqui. Aqui está uma carta dele, que eu te falei. Essa aqui está mais... Prezada noiva Dona Anália, saúda vós e a toda a família. Neste sábado próximo a um baile em casa do senhor Antônio Volino, tomo a liberdade de convidar-vos juntamente com a sua excelentíssima família, visto que eu fazer parte do dito baile, irei ao senhor comparecer, mas se desprezas o meu convite, não fazerei parte, nem lá irei, se ela não fosse, né? Peço-vos desculpa
de não convidar-vos pessoalmente, porque tenho muito serviço e não posso sair no sábado. Vire. Só irei de tardezinha. Não posso ir cedo porque o serviço é muito e a licença pouca. Assim, se a senhora vier, peço mandar dizer para mim ficar sabendo a resolução. Peço-vos o favor de dizer ao doutor, não sei aqui, não aparece, que eu mando convidar ela e o senhor Reinaldo, mas que não quero tomar... Ah, minha avó convidava a avó Pombinha. Ah, tá, a senhora Pombinha. Não quero tomar carão pelo primeiro convite que faço a eles. E a senhora, a resposta eu encarrego ao Cirilo, que era um cunhado dele depois, né? Para ele me mandar para os não sei o que amanhã. Sem mais, queira aceitar saudade de vosso noivo, que todo bem vos deseja. João Henrique Carvalho Melo. Postado em 22 de agosto de 1906. Esse era... Não sei se tu vai querer olhar. Olha a letra. Depois eu vou... Tu vai, assim. Isso aí. Me interessa muito esse tipo de coisa, documentação. Né? Uhum. Isso é muito, muito difícil as famílias guardarem. Tu vê, ele casou em 1900... Não, ele não casou em 1901. Isso é de 1906. Não sei como é que é lá. Sei que tem umas aqui que ele já era casado e... Essa é a minha família. A família do meu pai, né? Da família da minha mãe, eu tenho um primo meu que entrou em contato comigo, porque eu quase não convivi com eles, que ele está fazendo a árvore genealógica, né, da família, então ele entrou em contato com nós, tudo, então a gente está se reencontrando e quer fazer um encontro pessoal, entendeu? Todos juntos. Também alguma coisa ali, mas que eu não participei, né, eu não conhecia, não. E essas cartas, como que a senhora acabou ficando com a senhora? Então, essa minha tia, que era a única filha mulher, ela tinha guardado, ela morava aqui, não sei se chegou, acho que tu não conheceu, mas a tua mãe deve ter conhecido, e ela tinha guardado e ficou tudo para mim, então, aqui na casa, né? Eu me criei com isso aqui, lendo isso aqui, sempre falando, contando as histórias da família, que eu repasso sempre para minhas filhas, que passam para as filhas dela, inclusive as músicas, tudo o que eu aprendi com a minha família, tudo é passado para as próximas gerações. Isso. Não sei até onde vai, né? Eu sei que a minha parte eu quase que... E qual era o nome da sua tia? Eucilda de Melo Pinto. Não sei se tu chegou, não conheceu o João Antônio, né? Não é do teu tempo, tu era novinho, mas a tua mãe deve ter conhecido. E os seus avós maternos, a senhora não teve contato? Só com esse meu avô brasileiro, quando eu já... Mas muito pouco. Não, com a família da minha mãe, realmente, eu quase não tive contato. Agora, com esse primo que estamos nos aproximando mais. E qual que são as suas recordações, assim, dos seus avós? O meu avô brasileiro, assim, era pouco, eu ia lá, ele conversava comigo, um pouquinho eu ia embora, porque ele já tinha outra mulher, tinha filho e tudo, né? Então, não era muito. Agora, o meu avô Jango, não, esse era meu protetor, eu era a queridinha do vovô. E teve quando a minha avó era viva, uma amiga dela teve uma filha e ela era branca e o marido era preto, né? Então, o apelido dela era Negrinha e quem criou foi a minha avó. E ela era a minha madrinha. Então, essa foi a minha fada madrinha quando era pequena. Até adulta também. E os seus avós faleceram aonde? Hã? Seus avós faleceram aonde? O vô Jango faleceu em Santa Bárbara e o vô brasileiro em Cruz Alta.
E as suas avós já eram falecidas? Já eram falecidas. A avó Analen e a avó Pombinha, essa família toda em Santa Bárbara, são enterrados lá. E as outras em Cruz Alta. Fala um pouco mais sobre o seu pai. Como que ele se tornou médico? O interesse pela medicina? Ele entrou no quartel como laboratorista, né? Trabalhava no laboratório. A função dele era laboratorista. Então ele trabalhava no laboratório e estava sempre no hospital, né? Sempre trabalhava no hospital. Quando ele foi para Curitiba, transferido, surgiu a oportunidade dele fazer vestibular, naquela época já tinha, né? E ele fez o vestibular e se formou lá. Aí veio para Santo Ângelo e veio para cá. Adorava aqui, gostava muito daqui. Mas ele já tinha uma certa idade, já era adulto. 45 anos quando se formou. Quando se formou, Porque Você pode repetir a informação? Isso, ele tinha 45 anos quando se formou, né? Mas ele já trabalhava com saúde desde que ele entrou no quartel. Aí que ele veio, ficou um pouco em Curitiba, trabalhou lá e veio para cá. E isso era transferência que essas mudanças? Tudo é transferência. Quando ele veio para Santo Ângelo, ele já veio assim para sair, né? Veio transferido, ficou um pouco porque ele já ia para a reserva, né? Ficou então, não, aí que ele veio para cá. E como que ocorreu esse contato do seu pai com o Chapeta? Pois foi nesse CISO, né? A CISO, que tem essa, acho que agora não fazem mais, mas eles vinham no interior. E ele gostou, o hospital estava fechado. E daí ele entrou em contato com o seu Claudino, que era o interventor, né? E veio para cá, começou a trabalhar e depois adquiriu o hospital e ficou aqui até falecer. O que era a CIS? Assistência Cívico-Social. É uma assistência que o Exército fazia com médico, dentista, tudo que podia, inclusive para fazer limpeza na cidade. E então eles ficavam uma semana na cidade fazendo essa programação, entendeu? E daí então que foi que eles se conheceram. Agora não tem mais esse tipo de trabalho no Exército. A CIS seria a sigla? A assistência. Aciso. Aciso. A senhora pode dizer assistência cívico-social. Isso aí. E o contato dele com o quartel foi em Cruz Alta, que ele se Não, em Santo Ângelo, que ele foi o último lugar que ele veio, né? No Hospital Militar de Santo Ângelo. Aí nós morávamos em Santo Ângelo. Nós viemos de Curitiba para Santo Ângelo. Nós ficamos morando lá. Eu estudei tudo. E daí lá conheci o meu marido. Casamos e daí em seguida fomos para Rio Negro. E como que o seu pai conhecia o seu Claudino? Aqui, nesse trabalho que foi feito aqui. O seu Claudino dava assistência para eles, tudo do município, porque ele era interventor, né? E depois eles ficaram amigos, muito amigos, até o seu Claudino falecer, né? Não, o pai faleceu antes. E como que foi a vinda? Foi através dessa assistência. Mas para ele se fixar foi um convite que ele recebeu? Sim, foi esse convite foi esse pedido que o seu Claudino foi fazer. Porque o hospital estava montado, é um bom hospital até hoje, né? Claro, não tem todos os recursos, mas estava aqui fechado, porque não paravam muito aqui, né? Não tinha médico. Então, para o pai, assim, que ele adorou aqui, foi a mosca no mel, né? Quando o pai esteve aqui, eu acho que o seu Claudino, como interventor, estava sempre junto, né? Porque era um fato, assim, muito, sabe, assim, para a cidade, que não tinha quase. E eu acho que ali o pai deve ter falado, a gente não tem certeza, do interesse de vir para cá, entendeu? Porque ele ia sair do quartel e lá em Santo Ângelo já tinha bastante, né, médicos e tudo.
Então o seu Claudino foi lá no quartel pedir se tinha algum médico que quisesse vir para cá. E daí o pai recebeu o convite e veio. O que a senhora acha que despertou interesse nele de querer se fixar aqui em Chapeta? Eu acho assim, a oportunidade de trabalho, né? E a tranquilidade da cidade, de tudo. E era perto de Santo Ângelo, e então para ele era... E o hospital? A senhora tem alguma informação sobre antes da vinda do seu pai e como que o hospital funcionava? Ele era particular? O seu pai adquiriu? Assim, ó, tem essa ata que não está aqui, mas que nós vamos te mandar, desde a fundação do hospital. Aí tu vai entender direitinho. Foi criado o hospital, daí vinha um médico, trabalhava, entendeu? Mas não ficavam, porque queriam, né? Até que o meu pai veio para cá e ficou. Então ele fez a proposta de comprar o hospital, daí ficava, que ele não ia embora, né? Aí vinha médicos para cá, ficava uma temporada também, e depois ele vendeu o hospital para o município, e daí já o doutor Massalai já veio formado para cá, né? Já se formou e veio para cá também. Aí teve o doutor Bandeira, que era de Santo Ângelo, também, que trabalhou ali junto. Mas dessa época inicial, quem que era o médico anterior? Isso só olhando no coisa. Porque quando ele chegou aqui não tinha médico. Não posso te informar quem que era a não ser que estou pegando esse livro, a ata, porque tem até a compra do hospital, né? Não tem mais? Então não posso. Mas teve uns quantos médicos aqui da região que vinham para cá. E aí houve a aquisição, então, do hospital, sim. E daí começaram as reformas, tudo, né? Era atendido pelo... Não era INSS, como é que chamavam? Tinha um nome, o INSS, não era INSS? Antigamente era Sandu, que depois virou INPS, hoje é INSS. E daí, então, nessa época... Podemos repetir a informação? Tá, era o Sandu, né? Então, meu pai trabalhava no Sandu em Santo Ângelo. E daí depois veio o INPS, né? E então ele trabalhava, nesse INPS ele trabalhava em Santo Augusto, dava plantão à tarde, e trabalhava aqui em Chapeta. E trabalhava nos fins de semana, no domingo, em Santo Ângelo. Qual foi a época, mais ou menos, que ele veio para cá? 1967. Eu tinha 20 anos. E depois ele trouxe a família? Ele veio já com a família, né? Mas ninguém ficou aqui, porque os filhos estudavam. E a minha madrasta ficava um pouco aqui, um pouco em Santo Ângelo. Depois ele foi em Santa Bárbara buscar essa irmã dele, a dona Cida, que chamava. Então ela veio para cá com o filho e o marido. E ficaram aqui, o pai morreu e ela continuou aqui. Entendeu? Ela trabalhava na farmácia e no posto de saúde, porque daí, como o pai atendia lá em Santo Augusto, ele conseguiu trazer o posto de saúde. Eu não me lembro bem, eu acho que a prefeitura ajeitou, funcionava aqui no hospital também. Aí depois construíram um posto novo, tudo. Então o seu pai veio em 67? E morreu em 95. Mas está enterrado em Santa Bárbara. E até que época ele trabalhou no hospital? Até a venda. Não, depois ele continuou. Mas não atendia, mas não tinha mais relação com o hospital. Atendia no hospital. Ele atendia
Mas ele tinha consultório aqui na casa, nessa casa velha, então ele atendia aqui e baixava no hospital tudo, entendeu? Claro que menos, porque ele já estava com mais idade, né? Ele tinha diabetes, mas sempre trabalhou. E quando que ocorreu a venda do hospital? 86. Em 1986. Para a prefeitura. Foi vendido para a prefeitura, o prefeito era o João Stamp? Não. É. E como que foi essa evolução do hospital desde quando seu pai adquiriu até ele vender? Foram 20 anos, mais ou menos? Tem que calcular. 19 anos, né? Eu acho. Tem que ver ali nas datas. Uhum. Mas como que foi a evolução dos serviços prestados? Questão desde do próprio prédio, assim, quais eram as condições que o prédio estava quando ele adquiriu? Houve reforma, o prédio era bom. Se você vai ver a parte antiga do prédio, você vai ver as paredes eram grossas, tudo. Alguma coisa na parte velha ali foi modificada. Pega aqui e ali. A sala de cirurgia era a primeira ali, tudo era... E depois foi aumentando, e quando vendeu aí que o município aumentou mais. Porque como é que eu vou te dizer assim, não tinha naquela época, não eram todos os hospitais, nem Ijuí não era como agora, né? Ia evoluindo conforme ia dando. Mas eu acho que em Acorá já pertencia a Chapeta, e vinham de lá os moradores, os doentes de lá vinham para cá também. Em Acorá chegou a ter um hospital anterior? Sim, da dona... Eu conheci a neta dela, a Vera, foi minha colega de internato. Como é que é o nome dela, a dona... A dona Cecília? A dona Cecília. Isso. Eu vou ali em Acorá e procuro onde era a casa dela, onde era o hospital dela. Eu não consigo achar. Infelizmente o prédio foi derrubado. Foi derrubado. A Vera, você não pode ter conhecido, porque a Vera é mais ou menos da minha idade. A Vera foi minha colega de internato, a gente se dava muito. Eu não sei se tu conhece a Eva. A professora Eva? A professora Eva. A professora Eva foi interna comigo. Nós somos 2 anos de diferença, ela é 2 anos mais velha que eu. E a Vera, que é filha da dona Cecília, é mais ou menos com a minha idade. Aí quando eu vim para cá, procurei, mas daí eu soube que infelizmente ela tinha falecido, né, a Vera. A dona Cecília tinha um senhor que atendia, né, também. De vez em quando, assim, tinha uns arranca-rabo, mas tudo voltava ao normal. Doutor Fontoura. Isso, E eu, quando vinha de Santo Ângelo, todo fim de semana, eu vinha e ficava na esquina Nazinha ali, não sei se te interessa isso, tinha ali naquela esquina que agora era do seu Nazinho, ele tinha um boliche assim com tudo, e a dona, agora eu não vou lembrar o nome dela, a esposa dele, a dona Zilá e a filha, então eu chegava e ficava ali, até o pai me buscar, né? E então assim, com a dona Zilá eu tinha um carinho imenso, e com agora eu estou muito esquecida de nome, também até hoje a gente se encontra assim, a dona Menaides, a Menaides. E o filho da Menaides era pequena, a neta, que casou com lá de Santa Bárbara também, eram pequenos também, me lembro deles. E o seu Nazinho sempre do mesmo jeito. E qual que é a sua primeira recordação da vinda para Chapeta? O que a senhora se recorda de vir para cá e o que tinha na vila? Olha, a gente recorda que a estrada era, quando chovia, filha, nós tínhamos que empurrar carro e nós não deixava de vir. A estrada era horrível, né? E a gente vinha igual. E aqui a gente, como é que eu vou te dizer assim, eu não sou assim muito participativa, entendeu?
Então eu gostava de vir para ficar com a família. Mas eu tinha, sim, umas amigas aqui, por exemplo, a Glacia Andrigueto, não sei se você... A irmã do Sony, que morava aqui no fundo, ela era casada. Então esses eram meus amigos ali, o seu Paraginski. A gente se dava assim, sabe? A Brunilda, com o Sony, eram casados na época. E hoje o filho deles é meu genro, né? Aqui, os vizinhos de vocês? Aqui morava a Ivone, com o Alziro, não, com outro Drigueto. Ali, aqui na esquina, era negócio de madeira, como é que a gente chama? Uma marcenaria? Uma serraria. E a Glaci morava aqui no fundo. Até pouco tempo nós tínhamos ainda o portãozinho de passado. E aqui do lado não tinha ninguém. Era o hospital e daí ia dar na casa do senhor Fai. Aqui na frente era um campo, né, alto, onde o Fai vinha as vacas, assim, você levantava de manhã, era tapado de charrete e não existia carro, era muito raro o carro. Quem é que era Tinha um carro aqui que era de taxista, não lembro de quem que é. Acho que era do seu Hugo do posto. Isso é. Hugo Hoppe, o pai do... Eu não lembro o nome dele. É. E então assim, tinha assim pessoas que a gente conversava, Dona Érica, tinha o boliche dela, não, ela tinha um armazém bem bom, né? Isso aí, as filhas dela já não estavam mais aqui, estavam estudando fora. Tinha ali o seu Zimmer com a esposa, o gaiteiro. E ali não tinha nada, né? Naquela parte ali onde é o Sicredi ali. Depois é que o seu Paraginski comprou e construiu a casa dele ali. E essa casa que era da Ivone, nós morávamos do lado no hospital. Tinha no fundo assim. Depois o pai comprou aqui. Então construiu aqui e nós estamos aqui há muitos anos. Que época que foi esse primeiro contato com o Chapeta que a senhora teve? Quando o pai comprou, nessa época. Lá em 60, no fim dos anos 60? Não. 67, é. E foi aí que a senhora veio para cá? Eu não, quer dizer, eu vinha todo fim de semana, mas eu morava mesmo em Santo Ângelo, eu estudava. E esse seu período da escola? Foi lá em Santo Ângelo? Foi. Primeiro eu comecei em Santa Bárbara, depois eu fui para Cruz Alta, depois eu fui para Curitiba, depois eu voltei para Santo Ângelo, depois eu fui para Mafra, estudei na faculdade em Mafra, depois eu fui para Ponta Porã, estudei na Faculdade Federal lá de Dourados e fiz o meu pós em Minas Gerais, na PUC de Minas Gerais. E aí não estudei mais. Esse período que a senhora citou do internato com pessoas aqui da Inhacorá e Chapeta? Eu tinha 12 anos. Tinha mais gente de Inhacorá, porque era o Verzeri lá de Santo Ângelo, né? Então tinha mais gente de Inhacorá, Cerro Largo, tudo. Mas como depois a gente veio para cá sem saber que a gente ia acabar em Chapeta, eu me dava com essas porque a Eva também eu acho que era de Inhacorá. Mas depois ela casou e ficou aqui, né? Mas essas duas até hoje as que mais eu me lembro no meu tempo de internato, de piocha, que chamavam, quem era pequeno, né? E a primeira residência de vocês aqui foi junto no hospital? No hospital. Moramos no hospital até... Não, quando nós casamos, foi reformado ali um quarto e nós ficávamos aqui, eu e ele. E eles no hospital. Aí depois o pai construiu aqui, então viemos para cá. A senhora chegou a atuar como professora aqui? Não.
Como professora só em Santo Ângelo, que eu... Mafra. Não, depois aí no Rio Grande do Sul, só em... A senhora também comentou que seu pai gostava de marcenaria. Ele inventava, né, Paulo, algumas coisas, mas ele gostava muito, era de música. Então ali em cima você vai ver as duas gaitinhas de boca que ele tocava. Não sei se você lembra da dona Ana ali do posto, a mãe do Hildo. Essa que eu falei antes do Hildo Op, não sei se tu lembra da dona Ana, ela era tua mãe lembra. Os dois tocavam. Então quando eles se reuniam, os dois tocavam gaitinha. E o meu pai ainda tocava piano, né? O hobby dele era ser radioamador. E ele era radioamador também, é. O que é isso? Radioamador naquela época, tu não tinha, tu tinha o rádio e tu comunicava, tu tinha o teu prefixo, cada região. Então, por exemplo, eu morava em Curitiba e tinha um coronel lá que era radioamador. E o meu pai era radioamador aqui. Em Rio Negro, e o meu pai era radioamador aqui. Então, eles entravam para se falar, acho que até hoje tem radioamador, mas deve ser bem mais modernizado. E daí esse coronel nos chamava, nos levava, e a gente conversava através do rádio. Interessante. E a marcenaria, ele gostava de... Ele mexia, ele tinha ali embaixo Eu comprava algumas máquinas, mas ele não tinha muita paciência. Não era para ele. Mas ele ia lá e mexia, inventava de fazer porta-retrato, coisa arada assim. Mas não era assim, o hobby mesmo dele era sentar no piano e ficar. Esse ele gostava. Tinha algum marceneiro daqui que ele... Pois era o seu... O que fez os nossos móveis, ele veio de Santo Ângelo fazer. Ah, sim. Tá, quando nós mudamos para cá, tinha um Bratz lá, que ele era marceneiro. Então ele veio para cá, o pai comprou as máquinas e ele fazia os móveis. Fez cama para o hospital, entendeu? E então foi ali que ele começou ali, lá no seu coisa também falava o seu Claudino falava sabe, de marcenaria, mas ele gostava de lidar com madeira, ele gostava mas não tinha muita paciência, não ficava muito envolvido, não. E algum marceneiro daqui que a senhora se recorde? Sim, o dono, o seu Claudino Zimmer, ali da esquina. Ele era marceneiro. Marceneiro, sim. Quer dizer, na realidade, primeiro a mulher dele era, e depois ele começou a trabalhar. A senhora lembra quem era a mulher dele, o nome? A dona Ivone. E nesse período em que Chapecó se tornou um município, o seu pai veio depois? Ele não teve participação na... Ele veio depois, Interventor, que era o seu Claudino. Que era o seu Claudino, Mas foi bem no início, E depois o seu pai passou por exemplo, votar aqui? Sim, o meu pai era PDT, né? Sim. Era brisolista, inclusive ele, a Cista Borda, fundaram o PDT aqui, o partido sempre foi, né? Na época da ditadura ele era militar, então ele ficou assim meio, não saía do quartel, não podia, mas nós tínhamos um amigo que nos ajudava, que levava as coisas em casa para nós, porque nós morávamos em Curitiba, entendeu? Então esse amigo que nos levava e trazia comunicação, né? Daí depois foi decidido que eu viria para o sul com meus irmãos, e a mulher dele, né, a minha madrasta, ficariam, ele lá no quartel e ela em casa. E depois ele veio para cá, continuou o PDT, fundou o partido, ele foi candidato a vice-prefeito aqui. Não ganhou, claro, né? Ia ganhar. E sempre foi atuante na política, gostava muito de política.
Eu pergunto porque né, o seu Claudino ele era um interventor e depois disso que teve a primeira eleição. Sim. Sim. Foi feita a eleição e foi eleito Antigamente MDB. o MDB, né? Agora eu não sei qual que era o prefeito, eu não lembro agora. Foi o Júlio, O Verno Conrad. O Verno Conrad, isso queria dizer que era o seu Verno. Aí depois veio o Júlio, essa ordem assim eu não sei. Até que o João Stan veio para cá e ganhou a eleição. Mas aqui era PMDB, né? MDB. O meu pai era PDT. Que na época não era PDT, era PTB. Não. Na época era PTB e o Brizola perdeu o partido para Alzira Vargas, que era filha do Getúlio Vargas. Aí ele criou o PDT. Veja como nós somos velhos. Mas durante a ditadura às vezes existiam dois Tinha partidos. dois. Nós tínhamos assim o PMDB, o MDB, né, que ficou, e a Arena. Foi muito triste, eu não vou falar muito, mas foi muito triste, foi muito sofrido. Eu nem vou comentar porque eu sempre fui contrária ao que está aí, o que era, né? Então eu sempre fui esquerda, continuo, porque eu acho que as pessoas têm que ter direito, nem que seja o mínimo das coisas, então sempre fui por esse lado. Meu pai também. Só que assim, um detalhe, ele era PDT. E nós, depois que surgiu o PT, os 3 filhos ficaram PT e ele nunca nos cobrou porque vocês não são PDT. Sempre foi muito assim de respeitar. Esse dia nós estávamos conversando aqui, eu disse, eu fiz o título com 18 anos. Nunca o meu pai perguntou em quem você vai votar ou você vota em fulano. Nunca nós conversamos sobre isso. Ele sempre nos respeitou, que eu acho que todas as famílias deveriam fazer isso, né? Mas infelizmente dinheiro é mais forte. E quais foram as principais contribuições do seu pai para a comunidade? Isso aqui ele foi professor aqui. Como é que eu vou te dizer? As coisas que ele adquiriu foram aqui, né? E tinha gente que gostava, gente que não gostava, como sempre, né? Mas as pessoas, assim, sempre falam que tem boa recordação dele. Eu lembro muitas vezes, ele levantava, descia a escada, ia para o consultório e eu vinha atrás. E daí, assim, você tem que ir ali na farmácia comprar esse remédio. Aí as pessoas olhavam e ele dizia, não tem dinheiro? Ele tinha os bolsos compridos nas calças, era chave, era dinheiro, aí ele botava a mão, fazia um barulhão, puxava um monte, dava, dizia, então vai comprar. Sempre nunca vi ele negar nada assim, mas eu não, sabe que sempre tem alguém que é oposição, que não gosta, então, para mim foi um excelente pai, um exemplo assim maravilhoso, entendeu? Muito feliz de ter sido filha dele. E a própria contribuição de ter sido médico na comunidade. E não ter saído daqui. Né? Morreu aqui. E talvez até sem a contribuição dele na questão do hospital, que estava um pouco abandonado. Sim, assim, daí, você vê, ele gerou ali emprego, né? Tinha as enfermeiras, tinha as faxineiras, tudo, né? Cozinheiras. E assim, como é que eu vou te dizer? Era uma vida muito feliz aqui. Sabe? Nós fazíamos com fruta, nós fazíamos pessegada, perada, porque esse meu tio, casado com a minha tia ele gostava de doce, gostava de frango, gostava de galinhada, então ele criava, sabe? E assim, um que sempre colaborou e sempre foi assim, que ele chamava meu gombadre, era o Fai, que é pai desse Fai, do Romildo Fai, da prefeitura, da Nick, não sei se você conhece. E o irmão dele, mais velho, morreu, filho dele mais velho, esse dia morreu, o Fai.
Então ele morava nessa casa que ele disse que era depois, mas era lá onde acho, a pecuária ali, mas não tinha nada, né? Era só a casa dele. E esse pai sempre foi um amigo fiel, assim, sabe? Aliás, o meu pai tinha muitos amigos aqui. Eu vejo que a senhora se emocionou um pouco ao lembrar do seu pai. Sim. Mas de uma forma muito boa, né? Sim. Então, me parece que são recordações boas. São boas. E da minha tia também. Essa que morava aqui. Também faleceu, que faz uns 4, 5 anos. Eu nem sei, nem a data eu não consigo guardar. Como que era, assim, lá no início também, a questão do atendimento médico? As pessoas vinham e eram atendidas conforme chegavam, né? Tinha as enfermeiras, tinha a sala de parto, inclusive eu era solteira, né? Naquela época, Deus o livre. Mas eu conseguia entrar na sala de parto para ver os partos, que era uma curiosidade, porque ninguém via, né? E daí tinha, como é que eu vou dizer assim, funcionava, para a época funcionava bem, entendeu? E as pessoas também eram muito atenciosas. Como eu te disse, de manhã, essa rua aqui era só carroça e charrete. E jardineira. Não tinha carro, não tinha nada, sabe? Não tinha asfalto, não tinha calçamento, nada. E a luz fazia pouco que tinha vindo para cá. Trouxe a luz elétrica para cá, porque não tinha. Era muito bom aqui. E a praça? A praça não tinha praça, era um campo, era mais ou menos assim, mas era bem mais baixo. E as vacas do seu pai e outras vacas passavam o dia ali pastando. Aí depois aqui, eu não sei qual foi dos prefeitos, porque daí assim eu vinha, né? Eu não ficava direto aqui. Telefone naquela época, você não conseguia, né? Porque era difícil a comunicação. Era com esse rádio amador, que nós lá em Rio Negro conseguia comunicar aqui, né? E quando vinha. E a questão da farmácia? Tá, a farmácia, tinha um dono da farmácia, né? Daí ele foi embora. Que era? Agora, esse eu não lembro. Qual é o seu Golf? Mas eu acho que, eu não sei, não posso te dizer, até pode ser. Mas aí ele vendeu a farmácia e o meu pai comprou a farmácia. Né? Funcionava ali na esquina, ali agora onde é o Banco, não sei se tu lembra. Onde é o Sicredi. Não sei se você lembra do prédio que tinha ali do Hildo Hop, né? Do Hildo Hop ali. E daí funcionava ali e depois veio funcionar aqui. A farmácia tinha também o posto de saúde, tinha os remédios que dava, né, para os que vinham consultar, tinha leite em pó, tudo. E tinham pessoas que ficavam baixadas, que ficam... Ficavam, sim. Enfermeiras? Enfermeiras trabalhavam, auxiliar de enfermagem. Eu acho que enfermeira nem tinha tanto na época, né? Mas as auxiliares de enfermagem. Uma que trabalhou, a Noemi Hentz, ela trabalhou na parte de escritório do hospital. Teve vários que trabalharam, né? Tinha toda a papelada, tudo, INSS, nem era INSS, era... E tem alguma recordação física que a senhora guarda do seu pai, assim, dessa questão da medicina, algum objeto? Olha... Então, lá em cima, na parte de laboratório, tem lá em cima. Ah, sim, alguma coisa que a minha irmã levou. Para pesar coisas tudo. Isso aí, centrífuga. Mas a Mirtz levou muita coisa. O microscópio a Mirtz levou, a minha irmã. Alguma coisa assim tem, né? E agora a minha neta mais velha, a Amanda, né? Está terminando farmácia, mas
Mas a minha irmã ficou e ela não fez farmácia. Mas era para ficar para quem fizesse farmácia, né? Mas tem bastante coisa ali em cima ainda. Depois, se você quiser olhar, o meu marido gosta muito de antiguidade, por isso está comigo até hoje. E você vai ver assim muita antiguidade ali depois nessa casa velha aqui, daí a gente vai te mostrar. Bastante, porque ele está vendendo, né? Não tem para quem deixar, entendeu? As filhas, o que elas queriam, já levaram, né? Entendeu? As filhas, o que elas queriam, já pegaram. O que eu vou ficar com o resto? E como eu te disse, o mundo é outro, né? Hoje em dia. Mas eu tenho muita lembrança do meu pai, assim, ele levantava, ele descia, ia lá para a salinha dele, daí ele lia o Correio do Povo, tomava chimarrão e ele tinha diabetes, né? Aí ele descia aqui na mesa, tomava café, aí ele ia para o posto de saúde, eu ia para o hospital. E uma vez assim, não sei, acho que até nem tu corta isso, teve uma briga em Acorá entre um Rolim e o qual era? E eram compadres, estavam jogando bocha, não sei se tu sabe dessa história, e se deram facada, e depois tu tira, tá? Mas isso em Acorá era conhecido. Sim, não, mas deixa eu te contar. Mas o fundo do hospital era aberto aqui, né? Aqui, onde está aqui, era o posto de saúde, tudo onde está o hospital agora ali. E daí um morreu, eu não lembro qual que morreu, e o outro estava mal. E daí a família do que morreu queria que meu pai fosse atender o que morreu. E meu pai não podia porque o outro estava vivo e aquele estava morto. Eu não sei quem, não me lembro qual era a outra família. Gente, e nós caminhando daqui para lá, e estava cheio do que morreu atrás do hospital para pegar o que tinha, que estava vivo ainda, entendeu? Eu me lembro assim, naquela época, você foi chamar a polícia, né? Eu fui chamar os brigadeiros, só tinha 2 brigadeiros. Só tinha 2, porque o cara não podia ser atendido aqui, porque era, nem sei depois se morreu. Ele pegou aqui assim, estava pendurado o braço dele só aqui na carga. E daí assim, tiveram que escoltar o cara para ir Juí. Eu sei assim, ó, sabe que é uma noite de terror, sem luz na rua, e nós não sabíamos, nós correndo para lá e para cá buscando coisa, e os caras tudo ali atrás esperando, e daí o pai tinha que ir lá falar, conversar, eu não tinha mais o que fazer, né? E encaminhar o outro para. Então assim, isso é uma lembrança assim, que às vezes eu me deito de noite, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, porque foi uma coisa bem triste assim, sabe? Foi uma coisa que marcou bastante Chapeta para mim, foi essa noite. Porque depois eles diziam, vocês são loucos, não vão lá, tá cheio de gente, eles estão bravos, podia ter saído alguma coisa mais grave, né? Assim, naquela época, assim, continua hoje também assim, né? Mas foi assim. Mas em Acorá era muito... Assim. Muitos episódios de... Eu dizia um faca na bota, né? O pessoal... Qualquer coisa, estavam brigando. E eram 2 famílias que eu acho que já eram meio parentes, né? Porque eu não... Que brigavam entre si, né? Mas tudo é a bebida que leva, né? Eu acho assim, perdeu. Eu realmente nunca ouvi essa história, pois é. Bom, olha, meu filho, eu não era casada. Então, se eu estou com 52 anos de casada, imagina quantos anos isso aconteceu. Os tempos mudaram muito também, que, assim, essa questão do pessoal brigar, claro que brigam, né? Mas é muito diferente, né? Hoje o povo tem Acorá também. Sim, eu vou te dizer uma coisa, eu sempre falo, todo mundo dá risada. Por mim, eu ia morar em Acorá, eu gosto de Acorá. Me sinto bem em Acorá, entendeu? Gosto, assim. Eu não sei se é por causa da lembrança que eu tenho da Vera e da mãe dela. E do hospital, como cada vez que eu passava ali, que a minha filha morava em Alegria,
Cada vez que eu passava, eu ficava procurando onde que era o hospital dela, sabe? Mas já que desmancharam, agora já estou sabendo, não. Sempre pergunto, quando dizem que é de Inhacorá, você conheceu a Vera, sabe? É uma pena essa questão que destruíram esse prédio porque ele era o mais antigo, né? E olha que deve ter sido difícil, porque as paredes eram isso aqui, né? Eram enormes, E eu que trabalho com questão de patrimônio histórico, né? Isso realmente foi uma grande perda para a história do município. Porque... E a dona Cecília era uma pessoa assim bem, como é que eu vou te dizer assim, bem conhecida, bem, acho que bem relacionada, né? Bom, a gente já vai finalizar a nossa entrevista. Eu queria saber como que a senhora se sentiu ao recordar essas memórias do passado. Olha, depois que a gente vai adquirindo uma certa idade, as coisas que incomodavam, elas não são mais incômodas, elas são saudade. Então, tem horas que se chora, tem horas que se dá risada. E como nós nos criamos assim, que toda a vida da família é passada, então sempre se está repetindo as histórias da avó Pombinha, da vovó Nádia, do vô Jango, do Melo, as minhas. Então, às vezes a gente senta e conta tudo de novo para elas não esquecerem, inclusive as músicas de criança, porque o meu bisavô, que era casado com a avó Pombinha, ele era francês, ele era do Moncel, ele veio de lá. Não, o pai dela que era francês. E a minha tataravó, ela era brasileira, né? E... Qual era o sobrenome francês? Do Moncel. Então, daí assim, como é que eu vou te dizer? Tem história dessa tataravó, sabe, assim, conversando com a minha avó Pombinha, e a minha avó Pombinha reclamando dos filhos, porque tinha uma cambada, né? E ela dizia, minha filha, não reclame, eles vão crescer e tu vai sentir saudade, sabe? Como é que era o nome dela? Maneca, eu acho que era. Tem alguém da família que fez a árvore também, mas eu não entrei em contato. Meu primo, e depois ele morreu e eu não entrei em contato mais. Mas como é que eu vou te dizer assim, essa coisa de manter as histórias, as músicas que cantavam, que a minha bisavó cantava para minha avó, se canta até hoje. As minhas netas já estão mocinhas, né? O meu neto também. Eles se criaram ouvindo, então isso é bom. Essa saudade é boa de sentir, entendeu? Dói, porque né, seria tão bom se estivéssemos todos juntos, né? Mas vai chegar a nossa hora, vai chegar todo mundo. Assim, eu adoro Chiapeta. Então nós sentamos muito até hoje na frente, eu acho que em nenhum lugar mais tem. E eu sempre digo para ele, enquanto os ladrões deixarem nós sentar aqui na frente, nós vamos tomar o nosso chimarrão no verão aqui na frente. Entendeu? Então eu assim, eu vou te dizer, sou muito grata também ao povo de Chiapeta, porque eu trabalhei também aqui na creche, mas como na direção assim, sabe? Não como contratada, não recebia nada. Mas eu gosto muito de Chiapeta. Acho que vamos ficar aqui até o final. E espero que tenha te ajudado em alguma coisa, se precisar mais. Com certeza. Eu fiquei muito encantado assim com essa preservação da história familiar, né? Sim. Eu acho que é algo que talvez ou em outras culturas seja um pouco mais comum, mas de famílias de origem portuguesa, que é a maioria das famílias, né, do Brasil, não se tem essa preservação, né? Pelo contrário, houve uma perda das pessoas não valorizarem esses documentos, essas fotos, esses objetos e jogarem essa história fora, né?
Então, muito desse trabalho que a gente faz é tentar recuperar o imaterial, né? Que são os relatos, as histórias, porque o material a gente já não tem. Então... eu vou te contar que a minha avó Anália, ela casou e ela tinha uma saia de armação de bordado inglês. E essa saia de armação, ela só teve uma filha, né? Que é a minha tia. A minha tia casou com essa saia de armação e as netas casaram. Então, como eu, que era mais gordinha, eu tive que fazer um fio assim para entrar na cintura. E as mais magrinhas faziam preguinha. Então, todas as netas casaram com a saia da avó, né? Só que ela se perdeu. E agora não casam mais mesmo, né? Então, graças a Deus, acabou esse compromisso. E tudo assim, ó. Eu tenho o baú da minha avó, que agora, não sei se tu vai querer ver as coisas ali. Eu tenho o baú da minha avó, do enxoval dela ali. Eu tenho esses móveis aqui, que era do quarto dela. E tem o baú que ela trouxe o enxoval dela quando ela casou. Tem toalhas, tem alguma coisa ainda dela, assim. E o vestido de noiva, quando a Dinda, a minha tia, ficou mais velha, ela queimou. Não devia ter feito isso, né? Mas eu tenho o vestido da minha tia guardado também. Ah, meu filho, aqui é um museu. Só que agora vai se perder, né? Tá na hora de se perder. E o que Chiapeta significa para a senhora? A casa da madrinha. Todos os sonhos aqui. Para a gente finalizar, qual que é a importância de se preservar e resgatar e preservar essas histórias para as atuais e as futuras gerações saberem sobre o passado? Isso, eu acho assim, embora assim a família, a gente brigue, né, a briga, a desavença, a discordância, mas quando a gente se reúne e lembra que teve gente atrás de nós que foi feliz, que viveu, que brigou, que fez que a gente é igual e que as coisas vão continuar igual. Mesmo que haja a maior evolução do mundo, o amor, isso não tem evolução. Ele vai ser sempre o amor, né? E você conserva sabendo essas coisas, como a tua família foi. Imagina assim, tu saber. Eu me lembro assim da tua mãe quando fazia docinho, meu Deus do céu, nós amávamos docinho. Eu lembro dela tão ligeira, não sei se ela continua, porque agora eu só falo de vez em quando com ela, sabe? Eu tenho lembrança boa da tua mãe, então para mim isso é bom. Entendeu? Eu tenho lembrança de outras pessoas lá em Acorada, aqui de Chiapeta, pessoas assim que foram, sabe? Então eu acho que é isso aí que vale. Por isso a gente cultua tanto assim esse passado, e eu acho que as pessoas deviam fazer mais isso. Tentar melhorar né? E para a gente finalizar, uma mensagem final que a senhora queira deixar para sua família, que é um registro que fica também, né? Eu acho assim, Chiapeta é a minha família. E eu sou muito chorona. Mas a minha família, nós temos muita desavença, discordamos, mas eu sei que na hora do amor a gente se une. E Chiapeta é assim. Briga, agora é época de briga, passa, fica todo mundo. Pode até não falar mal do outro, mas aqui em Chiapeta tu sente amor. Tu sente que as pessoas se gostam, ou não se gostam, né? Mas a maioria, eles sorriem para ti de manhã quando te dão bom dia. Eles, quando te dão boa tarde ou boa noite, eles sorriem para você, param para conversar. Eu não saio, você nunca vai me ver na casa de ninguém, porque eu não gosto de sair. Mas quando eu paro no portão, umas 20 pessoas conversam, eu me renovo, entendeu? E eu sou muito feliz de estar aqui e ainda estar por aqui, entendeu? Isso aí, obrigado pela atenção.